Irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de reflexão. A liturgia da palavra é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Ezequiel 34, versículos 11 e 23. Oração do dia. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre, por seu reto modo de proceder, a sua prática em sábia mansidão. Mas, se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 19b. Versículos 8º, 9º, 10º e o 15. Refrão 9a. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Todos os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repitamos, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos à reflexão, que é sempre muito importante, porque na reflexão nós conhecemos um pouco mais o que a palavra quer nos dizer. É do Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Com oração e jejum, Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 29. Mais um contraste nos evangelhos. Montanha versus planície.
Na planície, a multidão agitada, ruidosa e frágil na fé. Os pobres discípulos de Jesus estão incluídos na multidão que se vê impotente diante do demônio que agita terrivelmente um jovem possesso. Um parêntese fazemos aqui. É claro que eu acredito na existência de demônios. E estou muito bem acompanhado de toda a tradição eclesial e do testemunho do Papa Paulo VI. Para aqueles racionalistas que insistem em traduzir as possessões do Evangelho como casos de epilepsia, doença desconhecida naquela época, garantem eles, sugiro apenas que digam aos senhores médicos de hoje que o remédio para tal enfermidade é jejum e oração. Ora, seja como for, do outro lado está a montanha, o lugar do encontro com Deus, como atestam Abraão, Moisés, Elias e outros do mesmo nome, do mesmo time. Então, o lugar do encontro com Deus, a montanha. E é da montanha, onde passou a noite inteira em jejum e oração, que desce Jesus e encontra cá embaixo toda esta balbúrdia feita de capetas, encapetados e exorcistas que não conhecem seu ofício. Feito o trabalho, libertado o garoto, o pai feliz da vida, é hora de os discípulos amuados perguntarem ao mestre: como explicar o nosso fracasso? Por que não podemos expulsar o demônio? E Jesus responde curto e grosso: esta espécie de demônios, ora. Então, há várias espécies de epilepsia, hein? Com nada se pode expulsar, a não ser com oração e jejum. No texto latino de São Jerônimo, hoc genus in nullo potesti esire nisi in oratione. Algum leitor está torcendo o nariz. Jejum e oração? Que coisa mais arcaica. Ora, a água vegeto-mineral dos tempos da vovó pode ser um remédio arcaico, mas faz efeito ainda hoje. E os capetas do tempo de Jesus Cristo são os mesmos de nosso tempo, ainda que mais treinados e especializados. O velho remédio ainda vale? Responde o mestre da teologia ascética e mística, matérias ignoradas nos seminários de hoje. Ad tanquerei. Segundo ele, para fazer exorcismos, aliás, ministério exclusivo de sacerdotes especialmente autorizados pelo bispo diocesano, convém preparar-se para essa temerosa função por meio de uma confissão humilde e sincera, para que o demônio não possa lançar em rosto aos exorcistas as suas faltas, e pelo jejum e oração, visto haver demônios que não cedem senão a estes meios. Número 1546,1. Prudência e caldo de galinha, dizia vovó, não fazem mal a ninguém. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, tu me libertas dos meus inimigos. Salmo 18, versículo 49. Vamos ao santo do dia. 24 de fevereiro de 2020. Temos aqui um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. E eu gravo este vídeo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Podem usar livremente o meu vídeo, tá bom? Da minha parte, está tudo liberado, porque eu sigo o que Jesus determinou. Ide pelo mundo e evangelizai, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem à vontade, livremente, os meus vídeos.
24 de fevereiro é dia de São Sérgio. Existem vários santos com o nome de Sérgio. Hoje celebramos aquele que foi martirizado em Cesareia da Capadócia, no tempo do imperador Diocleciano. São Sérgio vivia no deserto, enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Por ocasião das festas em honra a Júpiter, Saprício, governador da Armênia e da Capadócia, mandou reunir os cristãos no templo dedicado a Júpiter. Obrigou-os a prestar culto ao deus pagão. Movido pelo Espírito Santo para ir a Cesareia, lá ele encontrou no centro da praça a imagem de Júpiter, considerado como o maior dos deuses entre os pagãos. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam com o motivo de serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Culpa dos cristãos. São Sérgio, o venerado eremita, reprovou com veemência o culto ao ídolo, proclamando a todos que somente o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, era digno de todo louvor e adoração. Foi então conduzido perante o governador, que o condenou à morte. São Sérgio foi imediatamente decapitado. Os cristãos recolheram seu corpo e uma piedosa senhora sepultou-o em sua própria casa. Puxa vida, hein? Mais um martirizado. Reflexão. O mártir São Sérgio soube reconhecer a presença de Jesus Cristo na sua vida a ponto de entregá-la por ele. Levou vida de oração e união com Deus e com seus irmãos cristãos. Para nós, cristãos do século XXI, fica o exemplo de amor e santidade de São Sérgio, que nos inspira para continuar acreditando no amor de Deus e na construção do seu reino de justiça e paz. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs. O Pai querido, ó Pai querido, Pai, vós que escolhestes São Sérgio para servir os irmãos e irmãs pelo martírio, concedei-nos também ouvir o clamor dos mais sofredores e permita-nos doar um pouco de nossa vida em favor destes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará, acredite. E do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Nessa segunda vinda, ele vai nos julgar. Então, temos que nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus das nossas faltas e acreditar que Jesus é Deus, na Santíssima Trindade, esse mistério que nós contemplamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas numa só divindade, formando uma só divindade. É um mistério? É. Mas Deus vai nos julgar e nos levar para a vida plena na eternidade, se nós acreditarmos nesse mistério, pedirmos perdão e nos arrependermos de todas as nossas faltas. Um dia nos encontraremos na ressurreição. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Palavras do apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, responsável por nós sermos cristãos. Shalom!